Olá, minha gente! Sejam bem-vindos a essa última videoaula com a qual encerramos o módulo de biosinalização. E vamos estudar as interações entre dois órgãos que são muito mais conectados do que parecem. As interações entre o sistema nervoso e o intestino envolvem dois outros sistemas, o sistema endócrino, o sistema imune, e ainda contam com o protagonismo da microbiota intestinal. Sendo assim, o nosso roteiro inclui uma breve caracterização anatomofisiológica do sistema nervoso, do sistema imune, do sistema endócrino. Em seguida, nós também vamos caracterizar a microbiota, quanto à sua composição e aos seus principais papéis. Mas o foco principal da nossa abordagem hoje vem a ser o metabolismo do triptofano, especialmente o seu catabolismo, que acontece neste cenário. E deste catabolismo, algumas substâncias são muito importantes no equilíbrio entre saúde e doença, e especialmente nós vamos dedicar uma atenção a esses catabólitos que têm papel em doenças neuropsiquiátricas. Para finalizar, nós vamos mostrar alguns alvos terapêuticos dentro dessa via catabólica do triptofano e a perspectiva também de ali encontrarmos biomarcadores para o diagnóstico dessas patologias. Bem, no tocante aos aspectos anatômicos, a interação do sistema nervoso central com o intestino é bidirecional e inclui uma forte conexão com a microbiota intestinal. Ela envolve caminhos vasculares que transportam moléculas sinalizadoras como os hormônios, as citocinas, dentre outros mensageiros, e inclui também vias nervosas e seus neurotransmissores. O chamado sistema nervoso entérico é uma divisão do sistema nervoso autônomo com inervação simpática, parasimpática, e devido à sua autonomia funcional é chamado de segundo cérebro. O sistema nervoso entérico se organiza em plexos ganglionados, como por exemplo o plexo mioentérico, que fica entre a camada externa serosa e essas camadas circulares da musculatura externa. Temos também o plexo submucoso, todos com intensa inervação e vascularização, que muito viabilizam as comunicações. Aqui também a gente observa a borda em escova da camada mucosa, que multiplica a superfície de contato e participa ativamente dos processos aí existentes. Mas vale lembrar que o intestino integra o sistema imunológico. Ele é porta de entrada e é um local de grande interação com antígenos. Essas interações são mediadas por barreiras físicas, barreiras químicas, e aqui nós destacamos essa camada de células epiteliais, que é responsável pela resposta imune inata. Também pela presença de folículos linfóides, que é uma organização celular que dá início à resposta imune adaptativa. No trato gastrointestinal, a resposta humoral é representada pela liberação de IgA, enquanto a resposta adaptativa é mediada pelos linfócitos T e seus subprodutos, dentre os quais as citocinas pró-inflamatórias ou também as citocinas regulatórias. E o sistema endócrino se insere neste diálogo a partir do eixo hipotálamo, localizado aqui na base do cérebro, pituitária também nessa localização, e glândula suprarrenal. Uma comunicação, como já foi dito, bidirecional, tanto via vascular quanto via nervosa, que parte do cérebro, passando pela suprarrenal e se direcionando ao intestino, ou partindo do intestino ao cérebro,
sinalizada por mediadores pró-inflamatórios os mais diversos, desde os antígenos microbianos, as prostaglandinas, as citocinas. Algumas vezes, alguns desses sinais têm origem no metabolismo da microbiota, a exemplo dos ácidos graxos de cadeia curta, produto do catabolismo microbiano, que tem um papel imunorregulador. Dentre esses papéis se encontra a regulação da acetilação e desacetilação de estonas, que nós estudamos em algumas aulas passadas. Por esse mecanismo de acetilação e desacetilação, ocorre a regulação da transcrição gênica. E, assim, a transcrição de genes pró-inflamatórios, ou melhor, de genes que codificam citocina ou outros agentes pró-inflamatórios ou anti-inflamatórios, regulatórios. De qualquer sorte, o sinal estressante vai responder com a liberação de corticoides e estes vão causar uma imunossupressão. Nesse cenário, a participação da microbiota é fundamental. Sendo assim, depois dessa breve caracterização anatomofisiológica, particularmente do sistema imune endócrino, já que o sistema nervoso nós retomaremos nesse contexto da sinalização. Está na hora, então, de caracterizarmos a microbiota. Essa comunidade microbiana que vive em simbiose no trato gastrointestinal de seus hospedeiros está intimamente envolvida com a sua saúde, participa da síntese de muitos fatores dos quais o hospedeiro depende, mas também está implicada na etiopatogenia de algumas doenças. São trilhões de seres de mais de 1000 espécies, que nós recordaremos aqui alguns desses papéis para compreender o sentido da sua participação nessa comunicação. Esses micro-organismos são responsáveis pela síntese de ácidos biliares, de vitaminas, dentre tantos outros compostos que o nosso metabolismo necessita. Participa ativamente dos movimentos peristálticos do intestino. Mas no contexto desse tema que hoje abordamos, é importante salientar a sua interação com o sistema imune, favorecendo a defesa de patógenos, garantindo a integridade da mucosa intestinal e participando ativamente da resposta imune. De modo que naquela comunicação bidirecional entre cérebro e intestino, nós vamos inserir agora esses micro-organismos que também contribuem com os estímulos inflamatórios, com os estímulos estressantes, conduzidos por via nervosa ou conduzidos por via vascular. E, sendo bidirecional, esses fatores estressantes ou emocionais gerados pelo sistema nervoso também vão repercutir na fisiologia ou na fisiopatologia dessa microbiota. Naturalmente que essa comunicação, essa sinalização vai depender da natureza do microbioma. Na presença de uma população, de uma comunidade microbiana normal, nós temos as suas funções homeostáticas bem desempenhadas, a seletividade, a permeabilidade da barreira intestinal, garantindo uma resposta imune que, por sua vez, também garante um funcionamento adequado do sistema nervoso. Do contrário, a alteração dessa microbiota, que nós chamamos de disbiose, vai afetar a resposta imune, aumentando a permeabilidade do intestino a patógenos, a mensageiros estressantes, que, consequentemente, repercutirão na funcionalidade
do sistema nervoso, inclusive na questão comportamental. Olha, do nascimento até a senescência, há uma grande variação, né, no desenvolvimento dessa microbiota. Inclusive, nós vamos comentar no slide seguinte, ela sofre interferência de alguns fatores. Mas o que se observa é que no intervalo do nascimento até mais ou menos 3 anos de idade, a microbiota da criança adquire mais ou menos a configuração semelhante ao do indivíduo adulto. A partir daí, continua evoluindo e tem uma grande variedade na composição de cepas. Essa figura nos mostra alguns dos fatores que podem influenciar no desenvolvimento da microbiota. Vejam, se a gravidez foi saudável ou não, se o parto foi cesariana ou se foi parto normal, se o bebê nasceu a termo, se foi amamentado no seio ou não, se recebeu medicação, especialmente antibiótico, além de outros fatores, isso vai impactar na natureza daquela microbiota. E ainda que ao curso da sua evolução ela possa se adequar, ela possa se ajustar ao microbioma normal, acredita-se que isso pode repercutir nas respostas dos sistemas endócrinos e neuronais. Mais ainda, acredita-se que esses fatores estão, em parte, implicados com algumas condições neurológicas e psiquiátricas que vão se estabelecer ao longo da vida, especialmente na idade adulta. Mas, minha gente, dentre as múltiplas relações que a microbiota estabelece com o hospedeiro, nós vamos explorar uma especificamente, que por sinal é mais afeita à nossa bioquímica. Ou seja, nós vamos explorar o metabolismo do triptófano. E na sequência do nosso roteiro, ainda nesse vídeo, abordaremos 3 diferentes caminhos do catabolismo do triptofano. O triptofano é considerado um aminoácido essencial porque nós não o sintetizamos. Nós dependemos de fontes extras, inclusive os alimentos de origem vegetal, alimentos de origem animal, os mais diversos fornecem esse aminoácido que circula ligado às proteínas plasmáticas, um pequeno percentual circula livre, que vai ser aproveitado para a síntese de nossas proteínas, porém, a maior importância desse aminoácido, do triptofano absorvido, é fornecer, pelo seu catabolismo, moléculas que são reguladores homeostáticos os mais diversas. Bem, outra fonte do triptofano no nosso organismo é a síntese a partir da microbiota. E essa microbiota vai modular, tanto direta quanto indiretamente, o metabolismo desse aminoácido. As variações nesse metabolismo vão influenciar não só a proliferação, mas também a diversidade da microbiota. E vejam, um equilíbrio entre o metabolismo bacteriano e a sua síntese, porque ela sintetiza e ela usa, é que vai determinar também a disponibilidade desse aminoácido circulante no nosso trato gastrointestinal. Em relação à síntese do triptofano, que as plantas, as bactérias, muitos micro-organismos são capazes de fazer e que ao longo da evolução nós desaprendemos, digamos assim, ela tem alguns intermediários que, no entanto, participam ativamente de outros metabolismos. Um exemplo está aqui. Se começamos desse ácido antranílico, vejam que ele reage com
o fosforibosil pirofosfato, que é intermediário na síntese de bases púricas e pirimídicas. Na continuidade, nós vamos ver que a descarboxilação desse intermediário, gerando o anel indol, tem aqui na cadeia lateral esses 3 carbonos e um fosfato, que vindo a ser liberado, na verdade, trocado por uma serina, ele é exatamente o gliceraldeído 3-fosfato. A inserção dessa cadeia lateral da serina, fornecida pela serina, finaliza essa síntese com o nosso aminoácido protagonista do tema que estamos desenvolvendo hoje. Essa figura eu considero que ela é bem elucidativa, ela vai nos orientar, mostrando qual o destino do triptofano, que aqui na luz intestinal pode ter vindo da dieta ou pode ter sido resultado da síntese pelo microbiota. E nós temos 3 importantes destinos. O primeiro, representado aqui nesse campo esverdeado e mais detalhado aqui nessa elipse, é quando o aminoácido é absorvido e nas células enterocromoafins, aqui na barreira intestinal, eles vão dar origem à serotonina, ou 5-hidroxitriptamina. Essa síntese que nos próximos slides a gente vai também detalhar. Esse neuromediador, a serotonina, tem muitos papéis na regulação do trânsito intestinal, do peristaltismo, do equilíbrio hidroeletrolítico, e mesmo que ele não passe pela circulação e não até pela circulação ele passa, mas ele não atravessando a barreira hematoencefálica, essa síntese vai ter alguma repercussão no tecido nervoso, além de que o tecido nervoso também vai executá-la nos neurônios serotoninérgicos. Bom, o segundo destino é esse que passa pelo catabolismo do anel indol e que está aqui mais detalhado nessa figura rósea. Este anel é catabolizado também pela microbiota e gera a triptamina, o escatol, vários desses, o triptofol, essas moléculas que são consideradas ligantes de um importante receptor, o receptor aril hidrocarboneto. Nós vamos falar desse receptor mais adiante, mas antecipo que a importância dele é regular a atividade anti-inflamatória, tem vários papéis na regulação imune. E, finalmente, o terceiro caminho do triptófano, representado aqui pelas figuras azuladas, é o que nós detalharemos mais ao longo do nosso tema. Ele consiste numa primeira etapa de reação oxidativa por essa enzima indolamina dioxigenase, que é a porta de entrada para uma via catabólica que vai gerar as sinureninas, é a chamada via das sinureninas ou quinureninas, que nós vamos detalhar nesse próximo slide. Não, minha gente, o detalhamento da via das sinureninas vem daqui a pouco, porque agora nós vamos detalhar a via biosintética da serotonina a partir do triptofano. Uma primeira etapa, uma hidroxilação do anel indol pela 5-hidroxitriptofano e a seguir uma descarboxilação.
Essa carboxila, por ação de uma descarboxilase dependente de vitamina B6, como todas, e como toda descarboxilação de aminoácidos, a gente viu já, gera aminas, aqui está a 5-hidroxitriptamina ou serotonina. Essa serotonina, por sua vez, ela é precursora, ganhando um grupamento metil na hidroxila ou um grupamento acetil na sua amina, ela vai dar esse importante hormônio regulador do sono. E, por fim, ela pode ser metabolizada para dar o 5-hidroxiindolacético. A serotonina é um neurotransmissor de uma pluralidade de ações que passa pela regulação homeostática em nível periférico, já dissemos que regula o trânsito gastrointestinal, o peristaltismo, o equilíbrio hidroeletrolítico. Nos últimos anos, tem se dado muita atenção ao seu papel modulador do apetite e da saciedade, portanto, do controle da obesidade. E, sem dúvida, o seu papel mais conhecido no sistema nervoso, nos neurônios serotoninérgicos, é a regulação da emoção e de todos os processos afetivos e comportamentais. E com tantas ações, os mecanismos de transdução do sinal serotoninérgico certamente inclui uma diversidade de receptores. São receptores acoplados a canais iônicos, receptores acoplados à proteína G, que somam atualmente cerca de 14 subtipos. Os tipos são representados por esses índices, 1, 2, 5, 7, etc., os quais têm subtipos, subdivisões. Eles podem ser estimulantes da adenilciclase ou inibidores. Eles podem agir via fosfolipase C por vários mecanismos de sinalização intracelular e, naturalmente, que a diversidade de respostas, por exemplo, os inibidores vão diminuir a concentração de AMP cíclico, regular a cascata das proteínas sinases, os ativadores farão o contrário, considerando que o destino final é aquele de ativar fatores de transcrição e de modular a expressão gênica. Nós dissemos que nos neurônios serotoninérgicos, aqui tem um representado, a serotonina é responsável pela neurotransmissão que controla as emoções. E ela, uma vez sintetizada, a síntese está brevemente recordada aqui também nesse slide, ela é acumulada em vesículas que na neurotransmissão, na passagem do estímulo nervoso pelo neurônio serotoninérgico, essas vesículas se fundem e liberam o neurotransmissor. Um importante alvo terapêutico em psicofarmacologia vem a ser a inibição da recaptação de serotonina por fármacos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, onde a gente encontra muitos dos mais eficientes antidepressivos, exemplos da fluoxetina, sertralina, o escitalopram e tantos outros. E prosseguindo, minha gente, com o nosso roteiro, nós agora vamos avançar para conhecer a via das sinureninas, que é a mais importante via do catabolismo do triptofano. Bem, minha gente, o triptofano, obtido pela dieta ou sintetizado pela microbiota, uma vez absorvido, ele pode dar origem às servir para a nossa síntese proteica. Um pequeno percentual
é destinada à síntese de serotonina, que acabamos de ver. Isso aqui não, em torno de 2%. Grande parte dessa molécula, a maior parte, se destina a essa via catabólica, que no fígado tem início pela triptofano-dioxigenase, essa enzima que nós vamos chamar de TIDO. Nas demais células, especialmente sistema imune e sistema nervoso, é a indolamina dioxigenase. São duas isoenzimas, a isoenzima 1 e isoenzima 2. Passando por esse intermediário, formilsinurenina, a gente chega a esse tronco da sinurenina. A propósito, vocês vão ver as duas grafias, sinurenina e quinurenina, e as duas pronúncias. Eu, particularmente, prefiro sinurenina, não só como grafia, como pronúncia na nossa língua portuguesa. Bom, o autor que nos ofereceu essa figura mostra aqui que alguns desses catabólitos é protetor, outros são tóxicos. Nós vamos detalhar no próximo slide essa via, mas vale lembrar que é a partir da via das sinureninas que nós obtemos o NAD. Mas não pense que é por causa da síntese do NAD que nós estamos aqui para estudar essa via. Essa via vem em cena porque os processos inflamatórios dos quais a gente vem tratando desde o início, o estresse, o gatilho inflamatório, ativam essa via e ela produz muitos metabólitos ativos. E agora vamos fazer um pouco mais de detalhes, tecer um pouco mais de detalhes sobre esse catabolismo, que, como já foi dito, tem início por um estímulo inflamatório. Citocinas pró-inflamatórias vão ativar essas primeiras enzimas, a TIDO ou a IDO. Não só ativa a catálise, mas também ativa a expressão delas. E o produto, que é a sinurenina, vai seguir 3 caminhos. O primeiro deles vai levar a esse produto, ácido antranílico. O segundo, que está aqui representado, trata-se de uma transaminação. Sinurenina, aminotransferase, dá esse produto, ácido sinurênico. O terceiro braço é de natureza oxidativa. Começa aqui, pela sinurenina monooxidase, cujo subproduto é a 3-hidroxicinurenina, e continuando essa via, nós vamos chegar ao ácido quinolínico ou ao ácido picolínico. O autor dessa figura continua usando o critério de verde para aqueles metabólitos que são mais protetores, vermelho para aqueles que são mais neurotóxicos. Antes de prosseguirmos, vamos ver alguns desses papéis desses intermediários. Por exemplo, o ácido antranílico, ele tem propriedades anti-inflamatórias, muito curioso, né? Já o 3-hidroxicinurenina estimula a formação de espécies reativas de oxigênio. Eu vou deixar para comentar os papéis de ácido sinurênico ou de quinolínico nos próximos slides, aliás, no próximo vídeo. E como dissemos, não é por causa do NAD que a gente está estudando essa via, não é? Essa via que se descobriu ter importantes papéis na regulação de processos fisiopatológicos, especialmente no sistema nervoso. Foi assim descoberto há mais de 50 anos, ou há quase 50 anos, quando, estudando esse catabolismo, se verificou que, ao intensificar essa via das sinureninas, podia haver uma depressão da síntese de serotonina, e isso foi associado à depressão.
nós veremos adiante que muitos outros fenômenos patológicos vão contar com na sua origem com esses intermediários e esses catabólitos. Olha, turma, com essa figura nós vamos não somente sintetizar, mas especialmente compartimentalizar esse metabolismo do triptofano. Começando aqui pelo intestino, onde ele chega, né? Vamos trazer novos insumos também, novas informações. Aqui no intestino delgado e também no intestino grosso, nós temos a presença desse receptor acoplado à proteína G, o GRP35. Durante muito tempo, não se sabia qual o papel desse receptor, que é muito expresso no trato gastrointestinal. Pois bem, recentemente foi descoberto que ele tem como ligante a quina ou ácido cinurênico, aquele produto da transaminação da cinurenina, é ligante desses receptores e o resultado dessa transdução, dessa sinalização, é de natureza modulatória, de tal forma que esses receptores estão sendo explorados como alvos terapêuticos para doenças, as várias doenças inflamatórias, especialmente aqui do intestino grosso. Continuando, aliás, ainda aqui no intestino grosso, nós lembramos que o triptofano que foi degradado em certos derivados indólicos, esses derivados são ligantes de receptores ario-hidrocarboneto, que por sua vez faz também uma sinalização, uma transdução de natureza regulatória de processos inflamatórios. Se a gente vir aqui para o fígado, por onde chega, através da veia porta, não só o triptofano, mas já alguns catabólitos vindos lá da luz intestinal, aqui vale a pena a gente dizer a importância que tem essa via das cinureninas na obtenção do NAD. Haja visto a intensidade de metabolismo hepático e o quanto o fígado demanda essa coenzima. Mas continuando, nós ficamos aqui no sistema imune, onde o catabolismo do triptofano pela IDO vai gerar cinurenina se o estímulo for inflamatório, mas o sistema imune também pode regular esse catabolismo através de citocinas anti-inflamatórias ou de citocinas regulatórias. Outra coisa que vale a pena lembrar em relação ao sistema imune é, mais uma vez, a ação que tem os ligantes dos receptores ario-hidrocarboneto com propriedades imunomoduladoras. Mas o próximo passo, que seria observar o próximo compartimento, digamos assim, seria observar o que acontece com esse catabolismo e com esses catabólitos lá no sistema nervoso central, uma vez atravessada a barreira hematoencefálica. Isso vai ser objeto do próximo vídeo.